Se você deseja conhecer melhor os fundamentos básicos da Palavra de Deus e o seu propósito para a sua vida, não deixe de ingressar no curso de Maturidade no Espírito, o Cursão. O objetivo do Cursão é lhe ensinar de forma clara e objetiva a conhecer a Palavra de Deus e crescer em revelação e maturidade. Algumas das matérias são: como ser dirigido pelo Espírito, transformação da alma e batalha espiritual. Para você que já fez o cursão, não fique de fora do CTL, o nosso curso de treinamento de líderes. O CTL é voltado para o treinamento de novos líderes, focados na visão da igreja. Aqui você será treinado a exercer o seu sacerdócio com unção e ousadia. Se você deseja crescer na revelação da palavra, não fique de fora do cursão e CTL. As matrículas já estão abertas. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos juntos mais uma vez para aprender da palavra de Deus, para mergulhar no ensino dos apóstolos e para aplicar na nossa vida devocional as verdades muito profundas e ao mesmo tempo simples da palavra de Deus. Você sabe, o Evangelho ele é simples, mas é profundo. E por esse mesmo motivo é que ele se torna às vezes tão complicado de entender, porque é simples demais. É muito simples entender que Deus me ama independente de quem eu sou ou o que eu faço. E às vezes quando nós compartilhamos sobre esse assunto, muitos irmãos entram em crise porque eles falam: meu Deus, mas eu achava que era algo mais complicado servir a Deus. Outros pensam: não, mas isso é básico demais. Mas à medida que nós vamos compartilhando sobre o Evangelho, nós vamos percebendo que o Evangelho ele é simples, 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 e por isso que ele é uma riqueza insondável. E aqueles que são humildes para aprender, para se colocar na presença do Senhor, para receber da palavra, esses são transformados, e eles começam a viver essa mesma vida simples, onde que eles sabem quem são em Cristo, eles sabem aquilo que eles podem em Cristo, e eles sabem quem é Cristo, e por esse motivo então eles provam de tudo aquilo que está à disposição deles. Hoje é o nosso 6º encontro, nós compartilhamos sobre a doença dos Gálatas e ficamos aí 4 semanas, se eu não me engano, 4 aulas, não semanas, compartilhando sobre Gálatas capítulo 1. Ali nós falamos sobre, Paulo estava respondendo alguns questionamentos que estavam sendo feitos por causa de quem ele era, por causa do seu passado. Então Paulo começa o capítulo 1 dizendo que tinha sido chamado por Deus, tinha recebido a mensagem, o encargo do próprio Senhor. Paulo também fala sobre o evangelho que ele pregou, o que é o evangelho da graça. Ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados
ele vai dizer que Cristo morreu pela vontade de Deus. Então, Gálatas 1, Paulo, na verdade, ele está fazendo a sua defesa e apresentando os argumentos para a sua defesa. Hoje, por isso até que nós levamos um tempo maior, porque no capítulo 1 nós vemos os fundamentos. Hoje nós vamos já entrar no capítulo 2 e as próximas aulas que nós estivermos juntos, talvez a gente não fique tanto tempo em um capítulo só. Você pode dizer, pastor, mas é muita coisa, e tem versículos que nós nem entramos do capítulo 1, é verdade. Porque nesse momento eu creio que é importante nós colocarmos os fundamentos, as bases para o ensino de Paulo, né? Então, por isso que nós demos essa ênfase maior no capítulo 1. Hoje nós vamos compartilhar sobre o capítulo 2. Nós vamos ler uma porção grande, né? Nós vamos ler do versículo 1 até o verso 21 de Gálatas 2. E nós vamos estar vendo uma situação pontual. É um problema que aconteceu entre Paulo e o apóstolo Pedro. E através desse conflito que aconteceu, esse problema, eu creio que existem vários princípios que nós podemos aplicar na nossa vida pessoal, onde nós podemos ficar sensíveis e saber como resolver os problemas que surgem na vida da igreja, porque problemas são comuns, né? Eu sei que talvez você pode não gostar de problemas, eu também não, mas eles são comuns, eles são normais. E através dessa situação de Paulo e Pedro, nós aprendemos a enfrentar os problemas e a lidar com os problemas que vão surgir na vida da igreja. E nós estamos compartilhando sobre o livro de Gálatas para fazer uma aplicação devocional na vida da igreja. Então, como que nós resolvemos problemas na vida da igreja? Então, hoje essa aula vai ter esse propósito. Amém? Antes da gente ler, queria te convidar a orar para que o Espírito Santo te dê graça, para que os seus olhos sejam abertos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Feche seus olhos aí então. Senhor, obrigado, Pai, porque mais um dia estamos juntos aprendendo a sua palavra. E eu oro para que o Senhor nos dê espírito de revelação e sabedoria. Abra os nossos olhos para que possamos ver a santa e pura mensagem do Evangelho. Nos ensina os teus caminhos, em o nome de Jesus. Amém. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Então, quero que você pegue a sua Bíblia aí. Se você está com papel e caneta, pegue o papel e caneta também. Esses dias eu vi que os irmãos estavam me marcando nos status lá, nos stories, grifando a Bíblia. Isso é muito legal. Então, grife aí a sua Bíblia, faça suas anotações, compartilhe nos grupos, né? Porque isso vai despertar em outras pessoas o desejo por aprender, o desejo por receber de Deus. Hoje nós vamos ler então Gálatas 2, no versículo 1, e vamos falar sobre como solucionar os problemas da vida da igreja. Ai. Mas vamos à leitura. Gálatas 2, versículo 1 diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Preste atenção, tudo que Paulo faz, ele faz não por desejo próprio, não por opinião própria. Tudo que Paulo faz, ele faz por revelação. Você jamais deveria fazer algo sem que antes Deus te desse revelação para onde que você deve ir, o porquê que você deve ir, qual é o motivo dessa tua ida. Revelação é o fundamento, é a chave. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa fidelidade que temos em Cristo Jesus, a reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Veja, Paulo fala que ele vai a Jerusalém para compartilhar a mensagem. Só que quando ele chega em Jerusalém,
alguns que eram de maior influência, alguns líderes daquele lugar, começaram a tentar constranger eles à circuncisão. Mas Paulo não deu moral para ele. Paulo não deu conversa. Né? A Bíblia fala que aqueles judeus que estavam ali estavam constrangidos a circuncidar. O que era circuncisão? Talvez você não saiba. Hoje, a circuncisão é chamada da operação de fimose, né? Quando a glande do pênis do homem é cortada. Isso é muito bom hoje, muitas crianças fazem essa cirurgia, e naquele tempo os judeus todos tinham que ser circuncidados, e somente aqueles que eram circuncidados poderiam de fato ser classificados como parte do povo de Deus. Paulo fala que muitos começaram a vir a espreitar Paulo, né? Imagine a situação complicada, gente. Não sei se você sabe o que é espreitar. Espreitar é vigiar, é sondar. Imagine aquela época, eles iam no banheiro, daí tinha lá os mictórios, né? Daí tinha um judeu do lado. Daí quando Paulo estava ali, né, urinando, mijando, de repente tinha um outro judeu só espreitando, mas não espreitava porque tinha algum desejo da carne ali, não. Espreitava porque ele queria saber se Paulo era ou não circuncidado. E Paulo disse que em nenhum momento ele aceitou viver debaixo daquela escravidão, né? Paulo era alguém que caminhava pela graça de forma verdadeira. Paulo era alguém que estava posicionado. Isso trouxe sofrimento para ele, né? Porque ele foi acusado, como a gente já falou aqui, começaram a dizer que a mensagem dele era diferente dos outros apóstolos, quando na verdade ele estava ali simplesmente defendendo o evangelho. Ele achou que valeria a pena ser rejeitado pelos judeus, ser acusado pelos judeus, do que abrir mão de uma verdade da palavra. Paulo era alguém que cria: eu não preciso me circuncidar, nada mais é necessário a não ser a fé em Cristo. A fé em Cristo é suficiente. E ele achava que isso era algo que valeria a pena até sofrer, para que ele pudesse defender esse posicionamento espiritual, que era fruto, volto a dizer, de revelação. Paulo não fazia isso porque ele tinha um desejo de querer dizer assim: eu sou do contra. Não. Paulo tinha revelação daquilo que Deus tinha falado com ele. No versículo 6 diz: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita aparência de homem. Veja, ele diz que vai em Jerusalém e tinha alguns de maior influência, os líderes. E é interessante que ele fala assim, aos quais tenham tido outrora, não me interessa. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: para mim não importa se é pastor, se é apóstolo, se é bispo, se tem carteirinha, se não tem, não importa quem você é, porque esse negócio de título não faz parte do Novo Testamento. Essa questão de cargos não faz parte do Novo Testamento. Para mim não interessa quem são os líderes, para mim não interessa, porque eu estou aqui carregando a mensagem do próprio Deus. E qual é a mensagem do próprio Deus? O meu relacionamento é entre eu e o próprio Senhor Jesus. E em Jesus eu sou aceito, em Jesus eu sou amado, em Jesus eu tenho autoridade. A minha autoridade não está sobre mim baseado no cargo, no título que eu carrego, na carteirinha de pastor que eu tenho. Não, a minha autoridade é a autoridade do Evangelho. Entenda que Paulo não estava rejeitando os líderes. Paulo não estava aqui dizendo: eu não estou nem aí para os líderes, vai eles para lá e eu fico aqui. Não era isso. Ele só estava querendo ensinar os Gálatas que, ainda que existissem esses homens de maior influência, que ele não nega esse fato, há homens que têm mais influência sim, que são os líderes da igreja. Mas Paulo estava dizendo que esse fato de ter maior influência não dá a eles autoridade para que eles me levem a viver uma vida diferente daquela que o Espírito Santo me ensinou. Mesmo existindo líderes, mesmo existindo homens de influência, eles não têm autoridade para interferir no meu relacionamento com Deus, para dizer o que eu faço, o que eu não faço. Tá entendendo? Senão você ouve aqui o que eu estou dizendo e você fala: olha só, Paulo estava sendo rebelde. Não, Paulo não estava sendo rebelde, ele só estava alinhando o ensino da graça de Deus. E ele até diz, né? Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Daí você pode falar: olha só,
Paulo disse que estava lá com os líderes e os líderes não acrescentaram nada na vida dele. E geralmente a gente ouve essas expressões também, né? Os irmãos chegam e falam: pastor, eu fui lá na célula, mas não me acrescentou nada. Porque eu estou aqui na igreja videira e tal, e não me acrescentou nada. A gente acha que Paulo estava se referindo dessa forma, pejorativa, né? Tipo, eu fui lá e não fez diferença nenhuma na minha vida. Não era isso também que Paulo estava dizendo. Quando Paulo fala que ele estava no meio dos homens de influência e aqueles homens não lhe acrescentaram nada, isso significa que Paulo estava junto deles e expôs a mensagem do Evangelho. Eles ouviram o que Paulo estava pregando e depois de ouvir o que Paulo estava pregando, eles chegaram a uma conclusão. Irmão Paulo, nós não temos que colocar nada na tua mensagem, porque aquilo que você está pregando é exatamente o que deve ser pregado e essa é a mensagem do Evangelho. Então nós não temos nada do que acrescentar. Paulo estava dizendo aqui, através dessa conclusão, é que não havia nenhuma doutrina que ele estava anunciando em desacordo com a mensagem que os outros apóstolos pregavam. Olha só como que é bem nesse contexto que ele está escrevendo. Vamos continuar a leitura. Diz assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Paulo estava dizendo, eu fui chamado para pregar para os não-judeus, para os gentios. Pedro foi chamado para pregar para os judeus, para aqueles que eram parte da circuncisão. Então, eu estou pregando para aqueles que fui chamado. Pedro está pregando para aqueles que ele foi chamado, mas a mensagem que pregamos é a mesma. Amém? Vamos continuar a leitura. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, Cefas, que é o nome de Pedro, e João, que eram reputados colunas. Veja, Paulo está dizendo que os líderes da igreja de Jerusalém eram Pedro, Tiago e João. Eles eram os homens de maior influência. Eles, que eram colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão. Veja, aqui Paulo resume. Aqui Paulo coloca um ponto final em todo tipo de acusação que estavam fazendo contra ele, dizendo que a mensagem dele era diferente, dizendo que ele não tinha autoridade para pregar, porque aqui no capítulo 2, ele diz o seguinte, olha, depois de os apóstolos, Pedro, Tiago e João, que eram as colunas, os líderes, terem ouvido a minha mensagem, eles me estenderam a mão. Isso é, eles chegaram à conclusão que eu também era um apóstolo levantado por Deus. Eles chegaram à conclusão que eu também tinha a autoridade do próprio Deus para pregar. Então eles falaram, olha, agora você é um discípulo como nós. Agora você faz parte da nossa equipe. Isso é poderoso, poderoso, né? Continuando a leitura, vamos lá, diz assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, a quem também me esforcei para fazer. Então, a única ponderação que foi feita é Paulo e Barnabé, que Barnabé também foi considerado como um dos apóstolos. Continuem pregando o que vocês estão pregando, mas não se esqueça dos pobres, não se esqueça de servir as pessoas. No versículo 11 vai dizer, aqui, irmão, presta atenção, então até o versículo 10, Paulo ele reafirma aquilo que ele tinha falado no capítulo 1. E ele coloca um ponto final nesse negócio de autoridade, de quem ele era e para que ele tinha sido chamado. Agora, a partir do versículo 11, nós vamos começar a ver os problemas que Paulo enfrentou. E como eu já falei aqui para você, qual foi a confusão que aconteceu ali. Vamos à leitura do versículo 11. Diz assim, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Uau! Um pouquinho para cima, Paulo diz que ele foi lá e Pedro era líder. Paulo reconhecia que Pedro era o líder da igreja e Paulo se submeteu àquilo que Pedro falou.
Agora no versículo 11, Paulo está dizendo que eles saíram de Jerusalém e estavam em Antioquia. Agora, em Antioquia, Paulo repreende Pedro, porque Pedro se tornou repreensível. Olha só. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Uau! Paulo estava dizendo que Pedro e até mesmo Barnabé estavam sendo dissimulados. Sabe o que é essa palavra dissimulado? É fingido. Talvez se a gente fosse trazer para os nossos dias, seria eles agiram de forma hipócrita. Pedro e Barnabé estavam sendo hipócritas, fingidos. Que séria acusação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo o Evangelho, veja, a crise de Paulo não era sobre a forma como eles falavam, sobre a forma como eles se vestiam, ou sobre a opinião pessoal deles sobre um determinado assunto. Amém? A questão aqui foi que Paulo percebeu que eles estavam agindo de uma forma errada, mas diante do quê? Do Evangelho. O desejo de Paulo aqui era defender o Evangelho. Mas nós já vamos continuar aqui. Disse a Cefas, na presença de todos, olha, Paulo também não exortou, não esperou acabar a reunião, chamou Pedro no canto e exortou. Não. Paulo repreendeu no culto de domingo. Ó, Pedro, na frente de todo mundo. Uau, que situação. Eu não sei você, quando eu leio aqui, eu falo Jeová da glória. Esse Paulo era macho. Esse cara, ele era ousado mesmo. Na presença de todos, no culto de domingo. Não esperou nem o povo ir embora, foi na hora da pregação. Uau! E disse: se, sendo tu judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. E daqui em diante você vai ver por que Pedro estava agindo daquela forma, né? E Paulo vai dar uma puxada de orelha em Pedro. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aleluia, aleluia. Esse finalzinho aqui, até o verso 21, é uma expressão que é muito famosa no meio dos cristãos, que é o próprio Paulo dizendo, já não sou eu quem vivo, hoje é Cristo que vive em mim. E muitas vezes nós usamos isso de forma poética, mas quando o apóstolo Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo o seguinte, eu morri para a lei, não sou eu mais quem vivo. Isso significa que eu não estou mais debaixo das sujeições e dos mandamentos do Velho Testamento. Eu não sou mais escravo de rudimentos, de dogmas, de doutrinas de homens. Eu não preciso mais me circuncidar. Eu não preciso acrescentar nada à obra que Jesus já fez na cruz.
Então, já não sou eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim. E o que é viver a vida de Cristo? E o que é permitir com que Cristo viva a vida através dele? Isso é, eu estou escondido nele, então a minha justiça é ele, porque é ele que vive através de mim. Então quando eu for orar, eu vou orar confiado, que eu oro em nome dele. Então eu certamente serei aceito. Por quê? Porque ele é aceito. Eu vivo a minha vida pela fé. Eu não vivo a minha vida confiado nas minhas obras. Eu não vivo a minha vida confiado no meu merecimento. Eu vivo a minha vida em paz, seguro de que ele é suficiente, que o sacrifício que ele fez na cruz foi um sacrifício perfeito. Então, agora eu posso ter confiança de que o Filho de Deus me amou, se entregou por mim. Ele conclui dizendo: eu não anulo a graça de Deus. Quando Paulo fala eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, Paulo fala isso se referindo a uma situação que tinha acontecido com o apóstolo Pedro. Ele estava dizendo, se aquilo que Pedro está fazendo está certo, significa que Jesus morreu em vão. Se então eu preciso voltar a circuncidar-me, se eu preciso voltar a enfatizar coisas que a lei enfatizava, então para que eu creio em Jesus? Se eu ainda estou debaixo da escravidão da lei, então existe algo errado com a minha fé. Veja, irmãos, nós não gostamos de conflitos, nós não gostamos de problemas, todos nós temos dificuldade de lidar com problemas, né? O brasileiro ainda pior. O brasileiro é aquele que quando ele vai resolver um problema, ele dá várias voltas, ele marca um café. Eu, irmão, é sério, eu sou ruim para resolver problema. Eu fujo. Por quê? Porque eu não gosto de ficar mal com as pessoas. Eu tenho certeza que você é assim também. Mas nós vamos ter que enfrentar os problemas, vamos ter que enfrentar conflitos. E a melhor maneira de enfrentar conflitos é estabelecendo duas bases. Como eu já te disse, o título dessa aula hoje é Como enfrentar problemas na vida da igreja. E nós vamos fazer isso tendo duas bases. A primeira é entendendo qual é a fonte do conflito. E depois de entendermos qual é a fonte, nós sabermos quais são as soluções básicas e fundamentais para resolver esses conflitos, né? Mas qual que é o problema do conflito, irmãos? O grande problema do conflito é que sempre alguém quer ter razão. Então, todas as vezes que surge um conflito, ele vai nascer por um mesmo pressuposto, que é alguém quer ter razão. E quando alguém quer ter razão e o outro também quer ter razão, o que vai dar aqui é um conflito, né? Diz que certa vez 2 homens foram a um velho sábio apresentar suas causas. E um deles chega no sábio e fala a sua versão da situação. E quando ele terminou de dizer tudo o que havia acontecido, o sábio olhou para ele e disse: meu querido, você está completamente certo. Depois disso, o outro homem, num outro dia, separado, procura o sábio também e fala tudo aquilo que tinha acontecido na sua forma de ver a situação. Quando ele termina de fazer a sua defesa, o velho sábio olha para ele e fala: meu amigo, meu querido, você também está completamente certo, está completamente correto. Os dois foram para casa pensando que eles estavam certos, né? Quando o sábio vai para casa, a mulher do sábio vai procurá-lo. Fala para ele indignada, né? Mas por que você fez isso? Você falou para um que ele estava certo e o outro que ele também estava certo. Por que você agiu dessa forma? Você está errado, você tinha que ter tomado um lado, você tinha que ter exortado, você tinha que ter feito alguma coisa. Daí aquele sábio olhou para sua esposa e disse para ela: olha, minha querida, realmente, você está completamente certa. Você fala: pastor, por que você está dizendo isso? É porque sempre quando eu conto a situação baseado na minha perspectiva, eu sempre terei razão. E todas as vezes que eu tenho razão, eu fecho os meus olhos para a verdade do outro. E é aqui que está o conflito. Nós temos conflitos porque nos recusamos a ouvir a verdade. Sejamos sinceros, irmãos, Pedro e Paulo são homens muito importantes, né? Se você for ler o livro de Atos, você vai perceber que o livro de Atos, na verdade, é a história dos apóstolos. E o livro de Atos foi dividido no meio, porque Pedro e Paulo foram grandes homens de Deus
e a metade do livro de Atos você vai ver as obras e os atos de Pedro, e depois você vai ver as obras e os atos ali a partir do capítulo 9 para frente, 10, você vai ver ali a história do apóstolo Paulo. Então veja como esses homens eram importantes. Mas como que nós vamos resolver os conflitos? Vamos entender aqui qual que foi a fonte, né, do problema. Em primeiro lugar, a Bíblia fala, no versículo 12, diz assim, ó: com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram ali os da parte de Tiago, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Por que que Pedro, ele começa a se afastar? Ele estava fazendo algo, ele estava comendo ali, né, com os gentios, com os gentios, Quando chega o pessoal de Tiago, Pedro fala, opa, não vou comer. Pedro muda a forma de agir. Por que que ele faz isso? Porque ele teve medo. Então a fonte do problema aqui é sempre o medo. Todos os problemas da igreja acontecem por causa do medo. Alguns têm medo daquilo que vão pensar, outros têm medo das opiniões, outros têm medo do constrangimento que podem passar, né, irmãos? E Pedro temeu todas essas coisas. Provavelmente aqueles homens ali que chegaram com Tiago deveriam ser judeus muito tradicionais, eles deveriam ser severos, radicais. E Pedro, então, com medo daquilo que eles iriam dizer, como que pode Pedro estar aí comendo com os gentios? Como que pode você estar agindo, fazendo aquilo que a nossa religião diz que nós não deveríamos fazer e não deveríamos agir dessa maneira? Por esse motivo, Pedro teve medo. Mas você precisa entender, meu querido, é impossível você crer em Jesus e continuar cumprindo a lei. Por quê? Não tem como você dizer que crê em Jesus e mesmo assim você acha que tem que viver como os homens mandam. É impossível você dizer que crê em Jesus e continuar praticando os rituais da lei. Não tem como você crer em Jesus e achar que você vai ser aceito pelas tuas obras. Não tem como você crer em Jesus e mesmo assim continuar vivendo debaixo de uma vida religiosa. Eu sei que muitas pessoas lembram aquela frase de Jesus no Getsemane, né? E falam assim, lembra quando Jesus estava no Getsemane, ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E as pessoas leem esse texto e dizem, viu só, Jesus não queria morrer na cruz. Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus diz, afasta de mim esse cálice, Jesus estava dizendo, Pai, existe alguma outra forma do homem ser aceito pelo Senhor, sem que eu precise morrer no lugar deles? O problema não era que Jesus não queria morrer. Jesus estava perguntando para Deus se existia alguma outra forma de ser salvo. Talvez o homem podia distribuir sopa para os pobres, ele podia ser salvo. Talvez ele podia se tornar dizimista, e se ele fosse dizimista ele seria salvo. Talvez se o homem não roubasse, não matasse, ele poderia ser salvo. Jesus pergunta, é possível afastar de mim esse cálice? Por 3 vezes ele faz essa oração e chega um momento que ele chega a uma conclusão, não tem outra forma do homem ser salvo a não ser pelo sacrifício da cruz. Não tem outra forma. E o problema é que Pedro, quando ele viu que os judeus chegam, ele vai para o lado da hipocrisia, porque ele tem medo. E o mesmo acontece em nossos dias. Nós morremos de medo do que vão dizer. Tem gente, irmãos, que às vezes crê na graça de Deus, sabe que foi salvo pela graça, mas no dia a dia eles vivem com medo dos homens. Então, esses dias eu estava meditando, né? Um irmão caminhava conosco e eu lembro que todas as vezes que o irmão vinha conversar comigo, ele compartilhava sobre a graça. Pastor, eu ouvi uma mensagem e aquela mensagem era poderosa da graça de Deus e tal. Parecia que aquele irmão tinha revelação, de fato eu acho que ele tinha. E esses dias aconteceu alguns problemas, né? Ele não quis tratar algumas situações, ele decidiu se desligar da vida da nossa igreja e foi caminhar em um outro lugar. Mas esse outro lugar que ele está caminhando é um lugar que agora ele tem influência. E agora ele ministra, canta, prega. Só que detalhe, aquele lugar que ele está hoje
prega totalmente o contrário do que nós pregamos. Uma vida de religião, vive uma vida. Eu fico pensando, ele é Pedro, porque ele está com medo dos outros, provavelmente ele não vai ter a coragem de pregar lá aquilo que ele crê como verdade bíblica. Muitas vezes eu vejo vários irmãos vivendo assim. Eles têm medo dos homens. Então eles falam assim, eu vou falar o que eu creio, porque se eu falar vai dar problema. Não, eu não vou falar no meu trabalho que eu creio que eu sou salvo pela graça, independente das minhas obras, porque o que vão... Eu não vou compartilhar o evangelho com as pessoas. Sempre é o medo dos homens. E quando tem medo de homens, nós caímos da graça. Nós nos tornamos aqui como o apóstolo Pedro. Veja, o Pedro que negou o Senhor como criada, estava negando a revelação que tinha recebido. Pedro negou Jesus lá quando Jesus estava para ser preso. Agora Pedro está fazendo a mesma coisa. Olha como é sério você ter medo dos homens, porque quando você deixa de viver aquilo que você acredita, preocupado com a opinião dos outros, você está negando o sacrifício de Jesus sobre você. Quando você se sujeita a uma vida de religiosidade, porque você não quer desagradar aos homens, você está dizendo que a obra de Cristo no Calvário foi em vão. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma recomendação, ele diz que se a justiça é feita por causa da lei, então Cristo morreu em vão. E Pedro fez tudo isso por conta do medo. Em segundo lugar, Pedro fez isso por causa da hipocrisia. A palavra dissimulação aqui no grego é fazer fita. E o que Barnabé e Pedro estavam fazendo eram ser dissimulados, era ser hipócritas. O que é isso? É quando a pessoa não deixa claro aquilo que ela crê. Eu vou te dizer, irmão, no meio da igreja não há lugar para hipocrisia. Eu falei aqui ontem no nosso culto. A coisa mais importante que existe é você viver com humildade e simplicidade aquilo que você acredita. E Pedro aqui, ele foi dissimulado. É como um político, né? Quando o político está diante dos homens, eu fico de cara com essa situação. Você vê o político, né? Ele fala assim, não, porque as igrejas são um serviço essencial no meio da pandemia. Mas daí esse dia eu estava vendo uma live de um prefeito, né? Na hora que ele estava falando de todas as cláusulas do decreto, ele explicava. Mas daí na hora de falou da igreja, é o seguinte, a igreja é reunião de segunda a sexta, das 8 da manhã às 20 horas. E todo mundo perguntando, e as igrejas, as igrejas, as igrejas? Mas veja, o político, ele quer ficar bem com todo mundo. Ele quer ter uma boa opinião sobre todo mundo. Só que daí depois ele vai lá e bota no decreto, não pode abrir, não pode fazer culto, não pode ter reunião presencial. Era exatamente o que Pedro estava fazendo. Mas já pensou quando a gente começa a ser hipócrita assim na vida da igreja? O irmão está aqui com a gente, ele crê que ele é salvo, ele crê que ele é amado, ele crê que ele é filho, ele crê que ele é justo. Mas daí lá fora, ele joga fora a sua fé e ele começa a viver uma vida de hipocrisia. Eu vou te falar, irmão, eu gosto de ser honesto até com as minhas emoções. No dia que eu estiver ruim, você vai perceber que eu estou ruim. No dia que eu estiver brabo, pode ter tranquilidade. Tem uns irmãos que trabalham comigo e às vezes eu estou brabo. Os irmãos, e aí pastor, como que você está? Eu falo, cara, eu estou brabo. Por quê? Porque aconteceu isso. Eu não fico negando, porque eu sou assim. Eu não estou dizendo que eu sou assim e não mudo. Não, eu estou dizendo que eu sou sincero, eu sou transparente. E Paulo, ele nega o evangelho, ele nega a revelação que teve, porque ele foi hipócrita. E Paulo não tolerou isso. Sabe, irmão, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós também não podemos tolerar. Se nós percebemos que algum irmão está faltando no evangelho, se algum irmão está esquecendo-se do evangelho para viver uma outra coisa que não é evangelho, nós não podemos aceitar, nós não podemos tolerar. A acusação de Paulo é séria. Pedro e os outros agiam com falta de sinceridade, não por convicção pessoal, mas por medo e covardia. Isso é muito sério, né? No versículo 13 diz, e também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Imagine isso, o fulano está aqui com a gente,
E aqui nós pregamos a graça, pregamos o evangelho, mas ele sai ali na esquina, ele está ali com os outros crentes, e os outros crentes estão batendo na lei, Esses dias o irmão falou assim para mim, pastor, eu vou lá naquela igreja. Eu falei, irmão, você quer ir, você vá, o Espírito Santo habita em você, mas presta atenção, não existe ensino neutro, não existe teologia neutra. Não tem como você ficar ouvindo todo mundo aí na internet, gente. Não tem como você ouvir eu aqui pregando a graça de Deus, e você termina de assistir essa aula e você vai ouvir um pregador da lei, um pregador do merecimento. Porque vai misturar, não tem como. O irmão falou, pastor, então você acha que eu não devo ir na igreja? Eu falei, não, eu não acho nada. Eu só acho que você precisa ser fiel àquilo que você crê. Você crê que aquilo que prego naquele lugar é o evangelho? Não, pastor, é a Bíblia. Não, eu estou falando se é o evangelho de Cristo, porque Paulo, ele confronta Pedro num culto de domingo, na frente de todo mundo. Você acha que o evangelho é qualquer coisinha, tipo, cada um tem uma visão diferente? Irmão, se você pensa que cada um tem uma visão diferente, e eu não estou, através disso aqui, querendo ser exclusivista, mas se você é aquele que diz assim, tem que respeitar a opinião dos outros, então cada um tem a sua verdade, eu te falo, eu concordo que cada um tem a sua opinião sobre muitas coisas, mas sobre o evangelho há só uma verdade. E Paulo está dizendo, se você acha que algo a mais é necessário na sua vida cristã, a não ser o sacrifício da cruz, então Jesus morreu em vão. E eu acho muito sério quando alguém prega outro evangelho. E não estou dizendo que o evangelho que eu prego é o certo. Eu estou dizendo que o evangelho dos apóstolos é o correto. Eu estou dizendo que qualquer um pode pregar, mas vai num lugar onde é pregado o evangelho. Não se sujeite como Pedro fez. Pedro, na verdade, ele foi hipócrita, ele se misturou. Isso é muito sério, Um pouco antes, no capítulo 10 de Atos, Pedro tinha tido a visão do lençol. E naquela visão ele não era sobre o que comer, né? O próprio Pedro chegou a uma conclusão: Deus não faz acepção de pessoas. Pedro tinha essa revelação. Só que agora você vai perceber que quando ele estava ali com os gentios, quando chega o judeu, Paulo se afasta. Mas ele tinha tido a revelação que Deus não faz acepção de pessoas. Depois, irmãos, quando ele vai na casa de Cornélio, ele fala isso, né? Deus não faz acepção de pessoas, no capítulo 11. Quando o Espírito Santo veio sobre os gentios, Pedro também concordou que eles deveriam receber o batismo das águas. Foi aqui o Pentecoste dos gentios, em Atos 11. É o nosso Pentecoste. Você sabia que o Pentecoste dos gentios não aconteceu em Atos 2? Aquele foi o Pentecoste dos judeus, da igreja de Jerusalém. Nós fazemos parte dos gentios. Fazemos parte do Pentecoste de Cornélio, em Antioquia. Esse é o Pentecoste sobre aqueles que não faziam parte da circuncisão. E Paulo confronta Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha revelação, mas ele era um hipócrita. Quer dizer, ele estava agindo como um hipócrita, né? Isso é muito sério. Terceira coisa, o legalismo. No versículo 14, Paulo diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A grande questão aqui era simples, gente. O legalismo é a crença de que ser verdadeiramente cristão exige a adesão a um conjunto externo de normas. Isso é, para que você seja crente, você tem que falar num tom de voz. Para que você seja crente, você tem que usar um determinado tipo de roupa. Isso aí é legalismo. Não, para você ser... Um dia o irmão falou assim para mim: mas você é pastor? Eu falei: sou. Ué, mas você é tão jovem. Isso é legalismo. Quem disse que para mim ser pastor eu preciso ser velho? Preciso ser grisalho? Não, mas cadê a tua carteirinha de pastor? Quem disse que para mim pregar o evangelho eu preciso de carteirinha? Tem gente que fala: olha, mas um dia o irmão chegou na nossa igreja e falou: mas eu sou pastor, e quando eu chegar na videira, como que vocês vão me tratar? E eu respondi: nós vamos te tratar como todos são tratados, como irmãos, mas aqui eu não vou ter o meu título. Eu falei: olha, para nós o pastor é aquele que tem ovelhas, né? Então você vai se tornar um membro de célula, vai se tornar um líder de célula, vai multiplicar. Você pode ser pastor entre nós,
Mas para nós o pastor não é um título. Pastor para nós é uma função. É aquele que foi reconhecido no meio dos demais irmãos como alguém que é um irmão mais velho. E pelos seus frutos nós percebemos, esse é um pastor. Ah, mas então o meu título não vale de nada. Eu falei, não. Mas nós te aceitamos como irmão, porque nós somos teus irmãos. E aquele irmão caminhou com a gente alguns meses e de repente ele disse, eu não me sinto encaixado na igreja. Eu falei, por quê? Não, porque aqui eu não posso pregar, porque aqui eu não posso ter liberdade para apacentar os irmãos. Eu falei, irmão, mas é claro que você pode pregar, mas não é só o pastor que prega, todos os irmãos devem pregar. Veja, aquele irmão não passa de um legalista. A fé dele não é baseada na obra de Cristo, a fé dele é baseada no título dele. E agora, porque nós não reconhecemos o título dele, ele diz, eu não me sinto encaixado. E desses irmãos tem que ficar criando um monte de pretexto, né? Aí começa a botar defeito nisso, falar aquilo. Isso é o legalismo. Outros irmãos são presos com a vestimenta. Eu te falo, irmãos, a gente mora numa cidade litorânea. Não temos ar-condicionado no nosso prédio, ainda. Nós vamos ter em breve, no nome de Jesus. Mas usar terno e gravata aqui, rapaz, é duro, hein? É doído. E eu vou te falar, eu acho que eu fico bonito de terno, de gravata, aleluia. Minha mãe fala isso. Mas eu prefiro usar camiseta, prefiro usar tênis, prefiro usar calçadinho. Pastor, mas você acha ruim usar as terno e gravata? Não, irmão, terno e gravata é de Deus. Só que eu sou livre. Eu sou livre para mim usar terno e gravata, eu sou livre para mim usar camiseta, eu sou livre para mim usar sapato, mas eu também sou livre para usar tênis. E eu te digo mais, eu sou ousado, eu sou livre para usar até bermuda, eu sou livre para usar sunga, eu sou livre para ficar sem camisa, eu sou livre para ser livre. Mas tem gente que por ser legalista não consegue. Tem gente que não consegue vir no culto se não tiver de terno e gravata. Tem gente que não consegue vir no culto se não tiver o vestido. Um dia o irmão falou para mim, pastor, uma irmã, né? Pastor, eu sou acostumada a ir de vestido no culto, tem problema? Eu falei, não, vá de vestido. Se quiser colocar o véu, faça da maneira como o Espírito te dá paz para fazer. Mas não seja legalista. Saiba que você é feito da maneira que você quiser. Nós temos irmãos da nossa igreja que gostam de orar ajoelhados. Eu falo, que bênção. Outros irmãos gostam de orar de pé. Eu falo, que bênção. Alguns gostam de orar andando. Eu falo, que bênção. O importante é orar. O importante é estar na presença do Senhor. Sabe? Quando nós pregamos sobre o Evangelho, né, que esse conjunto de regras deve ser esquecido, muitas pessoas vêm nos questionar, porque se levantam dois grupos. Primeiro, um grupo que se levanta e fala, eu estou sendo transformado por essa mensagem. O primeiro grupo fala, isso está tirando um fardo das minhas costas. Eu estou aprendendo agora o que eu nunca aprendi. Um dia uma irmã falou para mim, quando ela terminou o cursão, e disse, pastor, faz 27 anos que eu sou cristã, mas nesses 4 meses de cursão, eu aprendi mais do que os 27 anos. Parece um outro evangelho, uma outra Bíblia. Eu falei, que bênção. Então, há um grupo de pessoas que são libertos, que eles encontram uma leveza, paz na mensagem. Mas há um outro grupo de irmãos que são legalistas. Eles falam, pastor, cuidado com essa mensagem aí. Cuidado com essa pregação, porque isso vai fazer com que as pessoas vivam no pecado. Isso vai levar os irmãos a viver uma vida carnal. Veja, é o legalismo, né? E esse é o grupo de Pedro, né? Mas você precisa entender, irmão, ninguém pode tomar o lugar do Espírito Santo na sua vida. Uma vez um jovem queria agradar muito a Deus, procura o seu pastor e pergunta para ele, eu quero agradar o Senhor, eu quero andar em santidade, mas eu estou confuso sobre o que é do mundo e o que não é. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Aquele pastor, em vez de falar para ele, olha, você precisa orar, para perguntar ao Espírito Santo o que o Espírito Santo deseja e tem para você de maneira específica. Porque aquilo que é lícito para mim não é para você, aquilo que é bom para mim não é bom para você.
Mas aquele pastor não fez isso, pelo contrário, ele falou para aquele jovem, olha, se você quer agradar a Deus, no dia de culto você tem que estar de terno e gravata. Se você quer agradar a Deus, você precisa acordar 3 horas da manhã porque tem menos fila. Se você quer agradar a Deus, você precisa orar de joelhos. Se você quer agradar a Deus, você não pode cuidar muito da tua aparência, então abandona esse negócio de andar muito limpo. Se você quer agradar a Deus, você também tem que esquecer esse negócio de riqueza. O pouco é suficiente. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que dormir no chão. Nada de ter carro bom. Quer agradar a Deus, tem que ter carro velho. Consegue entender? Você fala, pastor, qual que é o problema disso? Olha para a igreja hoje. Olha para a maioria das pessoas que nós conhecemos. Eles pensam que o que vai levá-los a agradar a Deus são coisas que eles fazem. São coisas externas. Que agrada a Deus, só ouça a música gospel. E eu sei que quando eu falo isso, tem gente que vai se escandalizar. Tem gente que não vai saber ouvir o que eu estou dizendo, vai falar assim, o pastor está dizendo para viver no pecado, para ouvir música do mundo, para esquecer de Jesus e só correr atrás do dinheiro. Eu não estou te dizendo isso. Eu estou dizendo que ninguém pode assumir o lugar do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque tudo que alguém querer te dizer que você deve fazer ou não fazer, o nome disso é legalismo, é lei. Era o que Paulo estava aqui confrontando Pedro. Pedro estava sendo legalista. Então a resposta para todo esse conflito foi o medo dos homens, a dissimulação e o legalismo. Então se a gente quer tirar os conflitos da vida da igreja, é muito simples, é só a gente tirar esse legalismo, é só a gente tirar o medo dos homens. Então não importa quem os homens são, eu não vou ter medo, eu creio na salvação pela fé, independente das obras. Então quem me perguntar, esses dias chegou um irmão aqui e falou, mas você que é o pastor da videira, mas eu não te conhecia, você não participa das reuniões de pastores. Eu falei, eu queria participar, mas qual que é o problema? Os pastores sabem aquilo que eu creio. Os pastores nos acompanham, muitos deles assistem a nossa... Volta e meia eu ouço dizer. Esses dias a gente estava aqui no culto, olha isso. Nós estávamos aqui no nosso culto, acabou o culto, o irmão veio dizer, o pastor de uma igreja ali da cidade estava aqui no culto, pastor. Eu falei, nossa, que bênção. Na semana seguinte, uma das irmãs da nossa igreja veio me procurar, porque a irmã dela faz parte da igreja desse pastor. E daí diz que esse pastor fez o culto lá, e na hora do culto falou de nós, sabe que a igreja videira fica ali em Canoas? Então aquela igreja é isso, aquilo outro. Eles dizem que nós somos a igreja da porta larga, do evangelho barato, daquilo outro. E a irmã veio me procurar, pastor, olha, a gente estava lá em casa, daí a gente foi comer e fiquei sabendo disso, a minha irmã contou e ela faz parte da igreja. Esse é o preço de pregar o evangelho, às vezes é que poucos vão desejar ser nossos amigos. O preço de pregar o evangelho é que as pessoas vão dizer que a gente só prega uma coisa só. Faz parte. Mas como? Meu Deus, o meu horário está avançado, né? Tem alguém sendo abençoado aí? Diga amém. Aleluia. Então, mas como que Paulo tratou esse problema? Em primeiro lugar, a solução do conflito é confrontar. Paulo confrontou Pedro, no versículo 11 diz, eu resisti-lhe face a face. Paulo não hesitou, mas ele confrontou. No versículo 17, Paulo fala que Pedro havia sido constituído apóstolo antes dele. E ele diz que Pedro era uma das colunas da igreja. Ele diz que Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, ou seja, Paulo sabia que Pedro era um instrumento poderoso nas mãos de Deus, mas isso não impediu Paulo de exortar Pedro, de corrigir Pedro, de resistir Pedro. Porque ainda que Pedro era um homem de Deus, a forma como ele estava agindo estava errada. Lembra que eu te disse que a crença correta é mais importante que o comportamento correto? Então, Paulo, ele confronta Pedro por causa disso, porque ele sabia que Pedro tinha a crença correta. E ele chega em Pedro e fala, Pedro, você está agindo de uma forma errada. Essa forma como você está agindo, Pedro, não está de acordo com aquilo que você crê. Eu sei, irmãos, nós temos dificuldade de confrontar. Esse é o nosso problema.
Às vezes nós vemos na célula os irmãos agindo de uma forma errada, nós vemos os irmãos tendo um comportamento errado. E nós temos medo de confrontar, porque a gente não quer ficar mal com as pessoas. Mas aqui, nessa passagem, nós aprendemos que o confronto é necessário. Às vezes nós pensamos que todo confronto é carnal, todo confronto é da alma do homem, mas não, há confrontos que são lícitos. E quando que deve haver o confronto? É todas as vezes que a mensagem for tocada. Todas as vezes que alguém falar algo que vai contra o Evangelho dos Apóstolos, todas as vezes que alguém ministrar algo que está em desacordo com o ensino de Paulo e dos apóstolos, esse alguém precisa ser confrontado. Então, a forma como Paulo resolveu a situação foi confrontando. Nós não podemos aceitar o legalismo. Se você percebe lá na sua célula que tem alguém sendo legalista, eu te digo, você precisa confrontar esse irmão. Você precisa confrontar essa pessoa. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Confronte, sem medo, sem preocupação, faça isso. Por quê? Porque isso é necessário. Segundo lugar, Paulo usou a verdade, que se nós queremos solucionar conflitos, precisamos nos posicionar de acordo com a verdade. Porque Paulo não estava confrontando aqui o temperamento de Pedro, o tom de voz de Pedro, a opinião pessoal de Pedro. Paulo não estava ali confrontando Pedro porque ele estava com ciúme de Pedro, porque Pedro foi levantado antes que ele, porque Pedro era o líder da igreja e ele não. Paulo não estava questionando e confrontando Pedro por essas coisas triviais. Não, Paulo confronta Pedro por causa da verdade. Verdade. Homens de Deus não ficam preocupados com coisas periféricas, gente. Se você tem um gosto diferente do meu e o Espírito Santo te dá liberdade para caminhar nessa verdade, que você seja livre para viver debaixo da revelação que você tem. Porque homens de Deus não ficam preocupados com essas coisas. Só que, quando aquilo que está em jogo aqui é o Evangelho, é a verdade de Cristo, então nós precisamos nos posicionar e confrontar. Paulo agiu baseado na verdade. A postura dele foi confrontar Pedro com a verdade. Paulo estava comprometido com a verdade do Evangelho e não deixaria ele ser misturado com outras coisas. Paulo disse, olha, Pedro, você quer comer carne de boi, carne de porco, carne de peixe, se você quer, faça o que você quiser. Só que é o seguinte, isso que você está fazendo agora está indo contra o Evangelho. O que você faz é problema teu. A maneira como você vive, o problema é teu. Mas quando se trata do Evangelho, eu preciso me posicionar. Sabe, irmãos, diante do Evangelho, ninguém é nada. Por isso que nós não podemos idolatrar os homens. Nós não podemos, irmãos, ser tiete de homens. Porque quando você fica idolatrando pessoas, o que acontece? Você fica preso neles. Ah, porque o fulano falou, então é verdade. Mas você nem se preocupa se aquilo está de acordo com o ensino dos apóstolos. Ah, só porque o ciclano vive assim, então não é assim que eu vou viver. Não, vai para a palavra. Você está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Quem pode dizer amém? Mas pega o que eu estou falando, vá na Bíblia. Abra a Bíblia, estude, busque referências, leia, compare textos. Veja se o que eu estou te falando realmente é o ensino dos apóstolos ou é o ensino da minha carne que eu estou pregando aqui para você, porque, sei lá, quais são os meus motivos. O que eu posso estar querendo ou o que eu estou esperando em troca, né, nesse estudo que eu estou fazendo com você? Nada. O meu desejo é te abençoar. Você pode falar mais uma vez, pastor, por que você está fazendo esse estudo de Gálatas? Porque eu, como pastor de ovelhas, eu quero ensinar as ovelhas do nosso rebanho. Nós fazemos parte de uma igreja local e o meu desejo com essa pregação é ensinar você que faz parte da nossa igreja local. Então digo, se você que está me assistindo não faz parte da nossa igreja, eu espero que você esteja sendo abençoado com essa palavra. Amém? Mas o meu propósito não é abençoar você. O meu propósito é edificar a nossa igreja videira aqui em Pontal do Paraná. Estamos em lockdown, estamos sem fazer reuniões presenciais, mas eu penso, como pastor eu tenho o dever de dar alimento para as ovelhas. Porque eu fui chamado para cuidar das ovelhas de Jesus. Eu não sou o pastor, Jesus é o bom pastor. É Ele quem deu a vida pelas ovelhas, no qual eu sou ovelha.
mas eu fui levantado como o irmão mais velho. Então eu estou aqui para pregar o que ele pregou, mas eu estou aqui para pregar a verdade do Evangelho, não a minha própria opinião. Em terceiro lugar, Paulo se reconcilia com Pedro, porque o final de todo confronto é a reconciliação. Você pode dizer, mas teve reconciliação entre eles? É claro, irmãos, claro, porque não teve nenhum problema pessoal entre Pedro e Paulo, né? Muitos irmãos, quando são confrontados, eles pensam assim, Paulo falou aquilo porque ele não gosta de mim. E o que os irmãos mais fazem? Às vezes eu tenho que confrontar o irmão, falo, irmão, isso que você fez está fora do Evangelho. Daí ele fala, porque o pastor não gosta de mim, porque o pastor me trata diferente. Irmãos, Paulo e Pedro eram homens maduros, eles eram homens feitos, eles não eram crianças na fé. Então não houve um problema pessoal. O problema aqui que houve entre os dois foi um problema do Evangelho. Tanto é que lá no livro, na epístola de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, o próprio Paulo é mencionado por Pedro. Olha só o que Pedro fala, 2 de Pedro 3,15, diz assim, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Veja, Pedro chama Paulo de amado irmão Paulo. Vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O que Pedro está fazendo aqui, irmãos? Pedro está dizendo que tudo aquilo que Paulo escrevia era de Deus. E que Paulo era homem de Deus. Veja, o mesmo Paulo que confronta Pedro é o mesmo Paulo que agora Pedro está dizendo, é homem de Deus. Só tem dois homens que a Bíblia fala que realmente aquilo que eles falaram era de Deus. Era Moisés no Velho Testamento e Pedro e Paulo aqui no Novo Testamento. Não teve nenhum outro homem, só Moisés e Paulo. Pedro só foi capaz de fazer isso porque ele era um homem de Deus, que andava na presença de Deus. Mas teve um momento da sua vida que ele pisou na bola. Ele se esqueceu do Evangelho. Então, nós precisamos aprender com essa situação, com essa história, como nós solucionamos os problemas. E eu espero que isso possa, de forma prática, penetrar no teu coração no nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo te dê revelação. Eu sei que nós falamos sobre coisas mais didáticas hoje. Meu conselho é, assista mais uma vez essa live, faça suas anotações, para que não fique nenhuma dúvida. E se tiver dúvida, mande para mim sua mensagem lá no Instagram, @DouglasDiasPR, ou no meu WhatsApp, manda no Facebook da nossa igreja, ou coloca aqui nos comentários do YouTube, porque eu vou ter o maior prazer de te responder. Na quarta-feira, às 9 horas, estaremos juntos mais uma vez e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus e nós ficamos por aqui hoje.